Querido Jesus, Querido Jesus, obrigado pela vida obrigado pela vida e por todo o cuidado que e o por Senhor tem nos dado. todo o pecado que o Senhor dá. Proteja Proteja a todos nós, todos nós. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Fala, galerinha, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre números complexos. Eu sei que a gente já adentrou esse assunto, eu vou tentar fazer um catado de assuntos relativos até o atual momento, tá? Nesse vídeo. Daí o próximo vídeo vai ser um vídeo de exercícios. Eu vou narrar, eu vou colocar os exercícios para vocês, vou narrar a correção de cada um deles. Caso apareça alguma dúvida, pode entrar em contato, manda no grupo do WhatsApp, né? Se a gente tiver com o chat ali já no Eclass, vamos usar esse e-mail aí, ok? O importante é ninguém ficar com dúvida. Só pra gente adentrar, eu vou tentar seguir um pouco a ideia da apostila de vocês, tá? Então, caso apareça a sequência que eu estou usando para montar, é mais ou menos a sequência vista lá. Quando a gente fala em números complexos, um conjunto numérico, a gente adentra em ideia de conjuntos. Então, antes de falar direto dos complexos, eu quero falar rapidinho, né? Fazer um resumão da ideia de conjuntos numéricos que a gente já teve lá no Ensino Fundamental 2, para a gente construir toda essa ideia aí. Até para a gente ter uma ideia do porquê existem os números complexos, certo? A ideia básica. Qual é o primeiro conjunto numérico estudado? Conjunto dos números naturais, também chamados de número de contagem, né? Números de contagem. Seriam aqueles 0, 1, 2, 3, 4. São aqueles números que eu digo, eu tenho tanto disso. Eu não tenho nada, é 0. Eu tenho alguma coisa, posso ter 1, 2, 10, 1000. Eu tenho infinitos números naturais. Depois dos números naturais, a gente veio com os números inteiros, tá? Os números inteiros seriam todos os naturais e também os seus opostos, né? Os opostos são os negativos. Então você pega todos aqueles naturais, 0, 1, 2, 3, fazendo 1 milhão, e põe um sinal também negativo. A gente diz que os naturais estão dentro dos inteiros. Depois dos inteiros, a gente tem os racionais. Números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Depois dos racionais, os números irracionais. Os números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração. Coisas interessantes de a gente lembrar é que os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, os irracionais não estão dentro não englobam os racionais, tá? Então a gente tem os racionais de um lado, os irracionais de outro. E aí, esses dois conjuntos, racionais e irracionais, teoricamente eles formam um conjuntão que a gente chamava de reais, ok? E até agora, até o terceiro ano, a gente tinha essa ideia. Reais são todos os números que a gente conhece. Só que quando a gente chegava no nono ano, primeiro ano, quando a gente teve lá a equação de segundo grau, função de segundo grau, que a gente ia calcular, por exemplo, usar a fórmula de Bhaskara, a gente chegava assim, delta. O delta é negativo. Delta é negativo, quando ia resolver a equação lá, não possui raiz real. Né? Então, os números complexos, eles surgem exatamente para a gente pular esse desafio de não ter uma raiz real. E aí, então, a gente tem alguns matemáticos, e é importante a gente falar um pouco sobre isso, que a matemática ela foi sendo trabalhada em diferentes tempos, mas muitas vezes ao mesmo tempo em lugares diferentes, tá? Dentro da história, a gente acaba vendo isso. Então, matemáticos como Rafael Bombelli, Descartes, eles foram sugerindo ideias, né? E uma das ideias que ficou é do Descartes de chamar esses números com raiz de número negativo de imaginário, né? Que são os números que acabam entrando nesse conjunto dos números complexos. Uma coisa que é interessante a gente saber é que todo real é complexo. Para a gente poder decifrar um pouquinho melhor isso, o que acontece? A gente tem a ligação que raiz quadrada de menos 1, que teoricamente falaria, não possui raiz real. O Rafael Bombelli falou assim, a gente pode chamar isso aqui de I, né? Entenda que quando a gente fala números complexos e número imaginário, a gente não está querendo dizer, isso é uma imaginação, ou isso é muito difícil, não, tá? É só simplesmente o nome que foi dado. Então, toda vez que aparecer raiz quadrada de menos 1, isso a gente pode substituir pelo izinho. Então, raiz quadrada de menos 1 igual a I. Então, é comum a gente escrever um número complexo chamado de Z, W, qualquer letra, tá? Normalmente Z. A gente fala assim que o número complexo ele possui o formato, na sua forma algébrica, de Z igual A mais BI. Eu vou pôr aqui do lado para vocês, né, o A mais BI. E repara que o A eu estou chamando de parte real e o B é minha parte imaginária. O BI, né, é a parte imaginária. Onde A e B são números reais
onde B acompanha o I e o A não acompanha, né? E hoje eu vou dizer para vocês que esses números imaginários, a gente pode chamar assim, eles podem ser divididos em três diferentes tipos de números imaginários. O número imaginário mesmo, é onde o meu A e meu B são diferentes de zero. O meu número real. O número real eu falei para vocês, ele é um conjunto numérico, então ele está dentro dos complexos. O número real é aquele onde o meu B é igual a zero, ok? Então, se eu tenho A e B diferentes de zero, imaginário. Se meu B é igual a zero, é um número real. E se meu A é igual a zero, ele é imaginário. Só que a gente dá uma descrição um pouquinho maior, que a gente fala assim, ele é um imaginário puro, tá? Por quê? Porque ele não tem a parte real vale zero. Vamos lá, duas características que a gente tem que estudar dos números complexos é quando que a gente diz que eles são iguais. Dois números complexos são iguais quando eles são iguais, não tem como dizer. Então, se eu tenho dois números complexos e a gente diz que eles são iguais, a parte real é igual à parte real, a parte imaginária é igual à parte imaginária. O A é igual a A, B é igual a B, tá? Então, eles têm que ser exatamente iguais. Um segundo tipo de número complexo que a gente tem que saber é a questão do seu conjugado. O número complexo conjugado nada mais é do que eu manter a parte real e a parte imaginária, a parte complexa, a parte imaginária ela é oposta, a gente só troca o sinal, né? Então eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos de números, eu vou dizer que eles são conjugados. Eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês aqui, tá? A representação, então eu vou falar a representação de números complexos conjugados é quando a gente coloca uma barrinha em cima. Então, se eu tenho um número complexo Z, o conjugado de Z é o Z com uma barrinha em cima. Okay? Aí a gente vai para operações com complexos. Operações com complexos, a gente começa com adição e subtração. Lembrando que isso tudo já foi mostrado, né, no Eclair, no Eclair e no Zoom. Então, adição e subtração. Toda vez que eu tiver adição ou subtração com dois complexos, eu faço parte real com parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Lembrando que se eu tenho, né, eu até citei para vocês questão de polinômios, os termos semelhantes, né? Se eu tenho termos semelhantes e a parte literal seria com o i, nesse caso, eu posso juntar eles, seja na adição, seja na subtração. Junta os números e acabou. Simplesmente assim. A segunda operação que a gente tinha visto, né, já que a gente juntou adição e subtração, seria a multiplicação. Como é que eu faço a multiplicação de dois números complexos, de dois números imaginários? Eu utilizo a propriedade distributiva. Se eu tenho dois números imaginários completinhos, com A e B, eu faço o A do primeiro vezes o A do segundo, o A do primeiro com o B do segundo, B do primeiro com A do segundo, B vezes B. Lembrando que I vezes I vai dar I ao quadrado, né? E opa, o que é I ao quadrado? I ao quadrado é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Posso cortar a raiz com o quadrado, vai sobrar exatamente o menos 1. Então, toda vez que eu tiver I ao quadrado aparecendo, você vai ver isso no decorrer dos exercícios. Nos primeiros eu tentei deixar bem focadinho a substituição que a gente faz, mas depois isso tem que virar automático. Se eu tenho alguma coisa lá, por exemplo, 9i ao quadrado, eu sei que isso, o i ao quadrado é menos 1. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 5i ao quadrado. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. Então, a gente vai inverter o sinal daquele número que está junto lá. Ok? Então, multiplicação, a gente tem que lembrar dessas duas coisas. Propriedade distributiva e também dessa parte do i ao quadrado ser igual a menos 1. Divisão com complexos, né? Divisão com números imaginários. Simplesmente eu vou tentar dar uma regrinha para vocês. A regrinha é: a gente não pode ter a parte imaginária, o izinho, no denominador. Tá, beleza. E como é que a gente faz para tirar o denominador? A gente tem que lembrar de um produto notável, que era o produto da soma pela diferença. Toda vez, eu vou tentar pôr aqui para vocês, toda vez que eu tenho A mais B vezes A menos B, eu tenho o mesmo resultado, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então a gente vai usar essa ideia, porque se eu tenho uma divisão de números complexos, ok? A ideia é, vamos tirar a parte imaginária do denominador. A gente vai multiplicar em cima e embaixo, igual a gente vai fazer com racionalização lá no ensino fundamental 2. É como se a gente estivesse racionalizando. A gente multiplica pelo seu conjugado, o conjugado do denominador, e aí a parte, o i
ele vai desaparecer do denominador. E aí assim a gente vai poder escrever aquela divisão numa forma algébrica, né, com A e com B. Última operação que a gente vai trabalhar aqui é a questão da potenciação, né? Potenciação. Eu vou pôr um quadrinho aqui, vou explicar rapidinho. Repare que a hora que eu olho aqui a tabelinha, ele tem uma relaçãozinha aqui de i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i ao cubo, i à quarta, i à quinta, i à sexta. E aí eu quero que você repare que existe uma sequência, ó. Eu vou deixar coloridinho aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Repara que as coisas que estão lá em cima se repetem aqui embaixo. Lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, embaixo. No livro tem isso explicadinho, até com mais números, tá? Eu tentei deixar o mais claro aqui. O que acontece? Isso cria uma sequência onde sempre vai aparecer 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Sempre essa sequência. Então, falando de vestibular, uma coisa que vestibular adora fazer é exatamente soma, né? Soma de sequências de números complexos. Eu vou pôr aqui uma ideia da soma, e aí a gente vai resolver essa soma aí. O que a gente vai fazer? A gente vai separar em partes. Repara que a cada 4 elementos dessa soma aqui, eu consigo juntar. Porque se eu junto 1 mais i menos 1 menos i, a hora que eu somo isso aí vai dar 0. Então eu vou pegando de 4 em 4. Opa, juntei esses 4 dá 0, juntei esses 4 dá 0, juntei esses 4 dá 0. Tá? Professor, e como é que eu vou fazer isso aí? A dica principal é você pegar o expoente e dividir por 4. E no lugar daquele expoente que você pegou, você vai usar o resto. Como eu estou dividindo por 4, eu tenho 4 possibilidades de resto, né? A primeira possibilidade é o 0. Então, qualquer número que seja divisível por 4, o resto deu 0, é a mesma coisa que i elevado a 0, que é 1. Qualquer número que eu dividir por 4, o resto deu 1, é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Qualquer número que eu dividir o resto der 2, é a mesma coisa que i ao quadrado, e da mesma forma i ao cubo, tá? Então a gente tem essas relações que a gente consegue construir. Então, pegando a soma, a hora que eu vou somar, cada conjuntinho de 4 vai dar 0, eu só vejo aquilo que resta. Eu não preciso ficar somando todos ao mesmo tempo, porque eu sei que cada 4 vai dar 0 ali. E aí, então, o resultado da soma tá aí do lado, beleza? Galera, próxima aula, exercícios. Sinta-se à vontade de fazer qualquer pergunta, beleza? Grande abraço, saudade de todos vocês.